E amanhã é o Dia Mundial do Diabetes e este é o assunto do nosso quadro consultório de hoje. Mas antes de chamar o nosso convidado, a nossa convidada, nós vamos ver a reportagem preparada pela Carol Matos sobre o tema. É uma iniciativa bacana que está ajudando muita gente. Vamos ver. A vida do diabético não é fácil, mas pode se tornar bem mais gostosa se existir criatividade. Essa é a mensagem que vários profissionais tentam passar para os seus pacientes. Nós sempre tentamos passar para os nossos pacientes que ele é aquilo que ele come. E que o paciente diabético, ele não necessariamente tem que ser uma pessoa que tenha uma alimentação ruim ou uma alimentação que tenha pouca variedade. Então, a gente faz através de uma educação nutricional, uma orientação para esse paciente, para ele saber que ele é um paciente diabético e, portanto, ele vai ter uma comida diferenciada, mas uma comida deliciosa. Para incentivar uma cozinha mais saudável, os pacientes participam de cursos gratuitos no Centro Estadual de Atenção ao Diabetes do HGG em Goiânia. Uma cozinha com toda a estrutura foi montada e aqui eles colocam a mão na massa, em busca de encontrar sabor e saúde. Tudo no mesmo alimento. Na cozinha experimental, nós vamos demonstrar para ele, através da cocção junto com ele, dos alimentos, criação de bolos, suflês, purês, pudins, que é possível ter uma alimentação equilibrada e saborosa. Então, a gente ensina eles a fazerem a comida do dia a dia, com o menor custo, saborosa e dentro do que ele precisa para poder manter a glicemia em estágio normal. São muitas pessoas salvas por conta de um trabalho profissional. É qualidade de vida para diabéticos, que aprendem a lidar com a doença todos os dias. E para os profissionais, é gratificante saber que com o trabalho feito, eles podem mudar a vida de muita gente. É muito gratificante. Acho que trabalhar no SUS, em uma unidade que consegue prestar o melhor atendimento possível, né, tanto o HGG quanto o Centro de Diabetes, que faz parte, né, desse mesmo projeto, nós temos uma certificação de qualidade, que é a ONA, Organização Nacional de Acreditação, que tem 3 níveis, nós temos nível 3. Né? E já temos no HGG uma certificação internacional de qualidade da UTI. Então, nós prestamos a melhor assistência possível, focado nessa melhoria assistencial, na melhoria contínua, na humanização desse atendimento. Então, para mim, enquanto profissional, é muito gratificante, né? Para mim, enquanto goiana, é muito gratificante fazer parte desse projeto, para a população, para nós da população, né, termos esse acesso. É sempre importante lembrar que o hábito de comer alimentos mais saudáveis, ter uma vida equilibrada, unida à prática de atividades físicas, colaboram para você ter mais saúde e diminuir os riscos de diabetes. Ter acesso a esse mundo é tão importante quanto. Eu acho que a informação é tudo e que ela deveria ser não só na televisão, mas no rádio, onde todas as pessoas tivessem acesso a uma alimentação equilibrada, saudável e, o mais importante, simples de você fazer. Então, essa alimentação simples e mais barata e mais tranquila de ser realizada, porque está realizando dentro da sua própria casa, pode até ser, inclusive, um ponto de venda para você, de fazer um pãozinho e vender para os seus vizinhos. Então, a informação é tudo. É ela que consegue tirar o paciente da obscuridade e colocá-lo na claridez da sabedoria de fazer o seu próprio remédio através do seu alimento. Olha, diabetes é uma doença que atinge cerca de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com mais de 16 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos. E esses números assustam, mas ajudam a avaliar o tamanho do desafio para combater essa doença. E para reforçar a conscientização a respeito desse mal, principalmente em relação à prevenção e às dificuldades enfrentadas pelos pacientes,
e também pelos profissionais de saúde, nós recebemos aqui a endocrinologista, doutora Leandra Negretto. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigado por nos ajudar a entender esse tema. Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. É quase o número que nós temos de desempregados no Brasil. Esse número tende a aumentar? Muito boa pergunta, irmão Diego. Esse número, infelizmente, tende a aumentar e bastante. A previsão da Sociedade, da Organização Mundial de Saúde e da Associação Americana de Diabetes é que a partir entre o ano de 2019, que o Brasil tinha aproximadamente 17 milhões, até 2045, a porcentagem de aumento dessa prevalência, que é o número de pacientes que estarão com diabetes, passará de 53%. Nossa. E isso, a depender da região do mundo que vai haver esse aumento até 2045, chega a números que mesmo que a saúde, que a medicina avance bastante, não vai ser possível tratar todo mundo da maneira adequada. O continente africano, por exemplo, até 2045, deve ter um aumento na prevalência de diabetes de 153%. E no Brasil, mais de 50%. O continente asiático, mais de 90% de aumento. Então, vai quase dobrar o número de diabéticos. Então, é muito importante que a sociedade como um todo se conscientize de quais são as ferramentas que ela tem para tentar, ao máximo, prevenir com que o diabetes não surja, ou pelo menos que ele fique controlado, para que as comorbidades a partir do diabetes não venham a causar ainda mais diminuição da sobrevida e da qualidade de vida do paciente diabético. Doutora, para começar, o que vem a ser, então, o diabetes? Tá, joia. O que é o diabetes? O diabetes, na verdade, ele não é uma doença, ele é um conjunto de doenças que culminam no aumento do açúcar no sangue, no aumento da glicemia, na hiperglicemia. Tem várias formas de tornar-se diabético. O diabetes mais prevalente no mundo é o diabetes tipo 2, que ele está muito associado ao aumento do peso. E ele tem uma herança genética poligênica, ou seja, são vários genes que se associam para culminar no desenvolvimento do diabetes tipo 2. E o que então, quais são, na verdade, os sintomas do diabetes? Esse é um grande problema, irmão Diego, porque o diabetes muitas vezes não causa sintoma nenhum. O que se tem atualmente pela Sociedade Brasileira de Diabetes é que cerca de 50% dos diabéticos não sabem do diagnóstico. Vivem com diabetes, estão sendo lesados os seus órgãos-alvos, então a retina, que é o fundo dos olhos, os rins, os nervos, sofrem com esse aumento do açúcar no sangue e não sabem de nada disso. Então, se nós formos esperar ter algum sintoma, a gente vai ter um diagnóstico tardio e provavelmente já acompanhado de alguma lesão, muitas vezes irreversível, do diabetes. Então, o que tem que se fazer é uma mudança do estilo de vida, de modo a prevenir e também estar sempre indo ao médico, ao clínico geral ou ao endocrinologista, buscando fazer-se esse diagnóstico. E isso é particularmente importante nos pacientes que têm uma tendência maior a ter diabetes. E quais são esses pacientes? Pacientes acima de 60 anos, que é quando a prevalência aumenta de forma significativa. Pacientes com história familiar de diabetes. O que é a história familiar de diabetes? É ter um familiar de primeiro grau com diabetes, um filho, um irmão ou um pai, tá joia? Se o paciente tem sobrepeso, ou seja, um índice de massa corporal maior que 25, doutor, eu não sei o que é índice de massa corporal. Se você percebe que você está aumentando os números, se você vestia 38, agora está 42, opa, eu estou aumentando o peso, eu posso estar com sobrepeso, será que eu não devo pesquisar isso? Se você é hipertenso, tem pressão alta, ou tem algum outro problema de coração, e particularmente na mulher, se ela já teve diabetes gestacional,
ou se ela teve há muitos anos a gestação e não sabe a respeito disso, se ela teve um filho, se ela fez um parto de um bebê com mais de 4 quilos. Então, se você se enquadrar em alguma dessas coisas que eu listei e também ser sedentário, antes dos 45 anos, é importante que se busque fazer o rastreio do diabetes. Como que faz esse rastreio? Através da mensuração da glicemia, ou seja, fazer um exame de sangue que meça a glicemia de jejum ou um outro exame que a gente tem, que é a hemoglobina glicada. Esse exame vai mostrar se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, o paciente, isso em 2 ocasiões, ele é diabético. Se a hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5, em 2 ocasiões, ele é diabético. Ou se nesses exames de campanha, que muitas vezes tem, que faz a medida da ponta do dedo, for maior que 200 e o paciente estiver com algum sintoma, quais são esses sintomas? Perda de peso, sem fazer nenhum esforço. Não é aquela perda de peso que o paciente está lutando para fazer dieta, atividade física, não. Uma perda de peso imotivada, muita sede, muita urina, está acordando várias vezes à noite para fazer xixi, então a diurese dele aumentou muito. São as polis que a gente fala, poliúria, polidipsia, que há muita sede, perda de peso. Se ele tiver um desses sintomas, junto com a glicemia aleatória, ou seja, sem jejum, sem nenhuma preparação maior que 200, esse paciente também tem um diagnóstico de diabetes. Se ele não tiver nada disso, não tiver familiar, não tiver sedentário, não estiver acima do peso, não tiver tido um filho com mais de 4 quilos ao parto, não foi hipertenso, ele deve procurar um atendimento para fazer esses exames que eu listei a partir dos 45 anos de idade. Interessante. E o que vem a ser um pré-diabético, doutora? Então, Caísa, o pré-diabético é quando ele tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Se ele tiver abaixo de 100, ou seja, até 99, ok, você não tem nenhuma alteração da glicemia. Se você tiver entre 100, mas a doutora deu 100 cravado, 101, aí você vai ao especialista, preferencialmente, ou se você não tiver acesso, vai no seu médico de confiança, médico de saúde da família, enfim, e pede para que isso seja investigado de uma forma melhor. Via de regra, o que é solicitado, se o paciente tem uma glicemia nesse intervalo, é o que a gente chama de curva glicêmica. O que é a curva glicêmica? O paciente vai chegar em jejum ao laboratório, vai ser medida a glicemia. Ele em jejum, não comeu nada, não teve nenhum fator fora da rotina dele. Depois ele vai tomar um xarope de glicose, que é a destrose, ele toma 75 gramas de glicose e vai ser medido em 1 hora depois que ele tomou o xarope e em 2 horas depois que ele tomou o xarope. A depender do valor que for dado, a gente diagnostica pré-diabetes ou mesmo diabetes. Como assim, doutora? Eu não era pré-diabética, agora eu já sou diabético? A depender do valor que é dado nessa curva, por exemplo, se depois de 2 horas o paciente tiver mais de 140 de glicose, ele é diabético, certo? Então, tem que ver esse intervalo direitinho. Se em uma dessas medidas for maior que 200, ele também é diabético. Então, tem que olhar direitinho a curva. Agora, para quem está com esse índice de pré-diabético ou quem já está diabético, ela consegue controlar e reverter e voltar a ter, digamos, a taxa normal adequada? Esse é o objetivo do tratamento. Então, se o paciente já sabe que é diabético, ele tem que mudar o estilo de vida dele, essa é a pedra fundamental, ou mesmo se ele for pré-diabético, para não vir a tornar-se diabético de fato. Como que ele deve fazer isso? Adequando a dieta dele, a alimentação. Gente, sem nenhum mistério, sem bicho de 7 cabeças, comendo de forma saudável. Doutora, eu nunca mais vou poder comer açúcar? Não, não é isso. Ainda mais que, muitas vezes, o doce tem um apelo afetivo, muitas vezes essa pessoa faz doces, ela liga a determinado alimento a uma memória afetiva dela, então ele não precisa abrir mão de nada disso, desde que isso seja feito de forma moderada. Fazer atividade física, se ele era um paciente sedentário. Como que ele deve fazer atividade física? Mais de 150 minutos na semana. Opa, então hoje eu vou fazer 150 minutos e eu fico livre a semana inteira. Não, isso tem que ser espaçado. O paciente diabético adulto, ele deve preconizar fazer atividade aeróbica, que é aquela que a gente sua bastante, movimenta bastante, com atividade resistida, que tenha carga, fazer um pouquinho de musculação.
Isso várias vezes na semana, preferencialmente meia hora durante 5 episódios na semana. Se quiser fazer todos os dias, isso preferencialmente de forma supervisionada por um profissional, e se não for possível, começar com exercícios leves, uma caminhada, algo que não seja muito diferente da sua rotina para você não desanimar. E fazer o acompanhamento, então, fazer a dieta que eu falei, uma dieta balanceada, sem bicho de 7 cabeças, fazer atividade física, preferencialmente uma que você goste, para você ter uma constância, fazer com prazer associado àquela atividade, que não seja um martírio, e fazer o acompanhamento médico, e o seu endocrinologista ou o seu médico de confiança vai prescrever para você as medicações adequadas, muitas vezes mais de uma, para poder controlar o seu diabetes. Muitas vezes, principalmente no início do tratamento, quando descobre-se o diabetes, é necessário a insulina, lança-se mão da insulina. Mas, uma vez que o paciente controla a alimentação, começa a mudar os seus hábitos e perde cerca de 5 a 10% do seu peso, ele passa a não ser mais requerente de insulina e volta apenas para as medicações orais. Essa é a nossa intenção, principalmente no início da terapia. O interessante é que você está fazendo uma descrição que mostra para as pessoas que tem um jeito de sair disso. Mas depende muito do esforço da pessoa, né, Caísa? A pessoa tem que ter perseverança para corrigir os seus hábitos, para recuperar a saúde. E esforço mesmo, que não é fácil. Você tem um hábito de vida e de repente você tem que mudar aquilo tudo. Exige um esforço, uma disciplina, né? Até porque você está falando, está pensando na sua saúde. Isso é tão importante. Agora, eu tenho uma dúvida. Normalmente, você já falou sobre isso bem no início, da questão assim, que o diabetes, quem já tem diabetes, pode vir, vamos supor, questão da visão, ser afetado em alguma outra coisa no organismo. Isso é regra de lei? Tipo assim, é lei? Todo mundo que tem diabetes, um dia vai ser atingido, ou se fizer o tratamento certinho, fizer tudo o acompanhamento, isso não vai vir a acontecer? Muito importante que a população saiba disso. Então, se eu tenho diabetes, eu vou perder minha visão? Gente, graças a Deus, não. Não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. Tem como reverter. É claro que algumas pessoas, como descobrem o diabetes já numa fase mais tardia, ou não tiveram acesso ao tratamento por muitos anos, ou não levaram a sério o tratamento, ou tinham aquele diabetes tipo 1, que é o diabetes um pouco mais custoso de tratar, que ele demanda insulina desde o início, se ele não tiver um tratamento intensivo, sobretudo no início, isso vale, gente, para várias outras doenças, tá? Isso é quase uma lei na medicina. Tudo que a gente descobre no início e trata no início, principalmente de uma forma bem regradinha, a gente consegue evitar ou pelo menos postergar ao máximo o desenvolvimento das lesões de órgão-alvo. O que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre, você tinha dito que um familiar seu perdeu a visão, que é o que a gente chama de amaurose. A amaurose, a cegueira adquirida, ou seja, não nasceu com déficit visual e adquiriu ao longo da vida, a maior causa no mundo atualmente é o diabetes. Da mesma forma que a doença renal crônica, dialítica, que é o paciente que perde a função do rim, a maior causa no mundo atualmente é o diabetes. No Brasil, ainda está competindo com a pressão alta. A pressão alta também machuca os olhos, também machuca os rins. E ela também anda de mãos dadas com o diabetes, sobretudo em relação ao excesso de peso, até uma vida mais sedentária. Então, o paciente que é diabético começa a ter um melhor e muda os seus hábitos de vida, começa a ter um controle da pressão mais adequado e consegue vir a controlar a retinopatia diabética, que é o nome técnico, e a retinopatia hipertensiva, para não perder a visão. É claro que se isso for feito desde o início, o paciente não perde a visão, nem de um olho, nem uma porcentagem, a gente consegue evitar isso, certo? Mas esse controle tem que ser um controle intensivo. Inclusive, existe um estudo que foi feito, internacional, chama DCCT, que mostrou 2 grupos. Ele pegou pacientes diabéticos tipo 1, que são aqueles diabéticos que, via de regra, são diagnosticados na infância, que precisam de insulina desde o início, e tratou de uma forma mais intensificada, com várias aplicações de insulina, várias medidas de insulina, indo ao endocrinologista no mínimo a cada 3 meses, e outro de uma forma um pouco mais relax, digamos assim, que o paciente aplicava insulina menos vezes ao dia, tinha um controle menos intenso. O que percebeu-se?
que mesmo quando interrompia esse controle intensificado, o paciente ficava protegido por 10 anos dessas lesões que eu falei. Da retinopatia diabética dos olhos, né, de perder a visão, da nefropatia diabética, que é de perder o funcionamento dos rins e vir a ser dependente de diálise no futuro, e da neuropatia diabética, que também é um flagelo no diabetes. O paciente que não controla o diabetes, ele pode vir a lesar os seus nervos, e isso de uma forma muito devagarzinha, que ele não vai percebendo, até que ele passa a ter dor ou insensibilidade dos pés, ele passa a não sentir mais os pés. E qual que é o grande problema? A cada 28 segundos, se não me engano, uma pessoa tem uma amputação de parte do seu pé ou totalmente do pé devido ao diabetes no mundo. Então, a gente conversou aqui, tem 5 minutos, faz o cálculo de quem já não perdeu pelo menos um dedo ou parte do pé, o antepé, e passa a ter uma diminuição muito importante da qualidade de vida dele, quando não ter uma infecção e até a diminuição da sobrevida dele decorrente da neuropatia diabética. E tudo isso pode ser evitado se o paciente tiver um bom acompanhamento, se ele for tratado da maneira adequada e se ele fizer a parte dele, que é ter essa disciplina. Eu digo que o diabetes ele é um convite à disciplina, a hipertensão da mesma forma. Controlar os seus hábitos, controlar o que ele alimenta, a forma como ele leva a vida dele, diminuir os estressores, para que ele consiga controlar tudo isso e não vir a desenvolver nenhuma dessas complicações que nós listamos. Doutora Leandra, eu queria agradecer sua participação e lembrar para quem nos acompanha que ficou muito claro aqui o esforço que cada um de nós, e especialmente as pessoas que sofrem com a doença, são pré-diabéticos ou já estão diabéticos, para a superação, digamos, a cura. Você precisa lutar e se esforçar para conseguir reorganizar a sua vida, reorganizar sua alimentação, reorganizar sua atividade física para poder voltar a ter esse equilíbrio. E o tratamento ele é disponível também na rede pública de saúde, não é uma Sem coisa dúvida. fora do comum, né? É uma doença grave, mas está disponível o atendimento na rede pública, né? Isso, vocês mostraram até na reportagem que nos precedeu o CEAD, que é o centro ligado ao HGG, ao Hospital Alberto Rassi, que presta essa assistência com excelência, no Hospital das Clínicas também, da mesma forma. E se Deus quiser, a gente vai conseguir cada vez mais deixar a população que não tem acesso a planos de saúde, a medicina privada, também protegida. Eu digo que o diabetes, atualmente, ainda não existe uma cura efetiva, mas existe tratamento efetivo. Já dispomos de tecnologias incríveis para o controle do diabetes, mas a ferramenta primordial ainda é a mudança do estilo de vida. Perfeito. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.